É um horário diferente, mas em homenagem e agradecimento ao nosso convidado da noite especial, professor Rui Nunes, da Universidade do Porto, parceiro antigo do Conselho Federal de Medicina e também do Conselho Regional de Medicina, já esteve aqui o ano passado, no encontro de bioética, e muito gentilmente acatou o nosso convite e hoje fazer a nossa palestra de encerramento do 13º Fórum de Ética do Conselho Regional de Medicina, que foi criado para homenagear os 50 anos do Conselho e foi um evento que, de fato, pegou. Criamos uma forma alternativa para que não passássemos em branco e parece que agradou também nessas 3 noites, né, tardes, noites, hoje um pouquinho mais cedo. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso presidente, que vai apresentar o nosso conferencista. Todos já conhecem, mas ele merece essa deferência e seremos todos ouvidos. Obrigado, professor Rui. Bem-vindo e boa tarde. Obrigado. Doutor Rui, muito obrigado pela sua presença. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe como o seu tempo é apertado, a gente sabe que aí é tarde já, então por isso que a gente começou um pouco mais cedo hoje, mas eu gostaria de apresentar o professor doutor Rui Nunes. Ele é médico português, é professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é o primeiro doutorado em todo o espaço lusófono na área de bioética, é presidente e fundador da Associação Portuguesa de Bioética. Ele vai nos brindar com a palestra sobre a autonomia do médico e do paciente na questão da bioética. Dr. Rui, por favor, novamente agradecemos a sua participação, a palavra é sua, fique à vontade para falar. Muito obrigado. Muito obrigado, muito boa noite ou boa tarde a todos e a todas que nos estão a ouvir. Agradeço o gentil convite do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, com o qual tenho excelentes relações, quer profissionais, quer de amizade pessoal, por muitos dos presentes e por muitos que também não estão neste momento a participar, mas que efetivamente ao longo dos anos têm criado laços intelectuais, por um lado, mas afetivos por outro, da maior relevância e que eu queria aqui realçar. E como foi dito, estou aqui e estou com muito gosto, primeiro porque é, enfim, a minha função, sou professor na área da bioética, já fiz o doutorado, vai fazer em fevereiro 25 anos, portanto há muitos anos que me dedico a estes temas, mas também porque desde 2007 até ao presente, e espero que muitos anos no futuro, a Universidade do Porto e a Faculdade de Medicina têm um projeto de colaboração, um convênio com o Conselho Federal de Medicina e, portanto, naturalmente extensível aos conselhos regionais, precisamente na área da bioética, e cuja razão de ser reside precisamente no aprofundamento desta área da bioética, não apenas na medicina, mas na sociedade, e especificamente junto do CFM e dos conselhos regionais. É um projeto que eu creio que está a dar excelentes resultados, quer no Brasil, quer em Portugal, agora está a estender-se um pouco por todo o mundo, acabou de ser transformado o ano passado num projeto de doutorado global, portanto neste momento temos 2 projetos a correr ao mesmo tempo, um em língua portuguesa e outro em língua inglesa, mas tudo decorre da parceria estratégica com o Conselho Federal de Medicina, porque, como é evidente, o mundo hoje é muito diferente do que era há 20 ou 30 anos atrás, e há um espaço que, penso eu, muito importante, face aos vazios que se vão criando na cena internacional, há um espaço para a nossa maneira de ser, para a nossa cultura comum, para as nossas tradições, para a nossa língua, que também é comum e extensível naturalmente aos países irmãos de África, da Ásia. Há um espaço para uma visão diferente da bioética, mantendo naturalmente os princípios lapidares que vamos tratar aqui hoje durante a noite, mas com particularidades que a nossa cultura, a nossa tradição tem e que, penso eu, muito podemos dar ao mundo nesse sentido. Por isso, estou aqui com enorme prazer, mas também com muita gratidão
em relação à medicina brasileira, porque no fundo é disso que se trata, por nos ter acolhido tão bem há mais de 10 anos e continuarmos neste caminho é apenas aquilo que eu posso desejar. E por maioria de razão, em Florianópolis, Santa Catarina, que já visitei por várias vezes, sempre a convite ou do CFM ou do Conselho Regional, e que é sempre um prazer revisitar e, portanto, fica aqui a promessa de que quando a pandemia melhorar e se me convidarem, irei naturalmente com muitíssimo gosto, agora presencialmente, porque apesar destas novas tecnologias serem fantásticas, porque permitem naturalmente sessões como esta, à distância, muitos milhares de quilómetros de distância, mas nada substitui a relação afetiva entre pessoas, porque no fundo é disso que se trata, é de pessoas, e a medicina também está naturalmente imbuída desse espírito e desse universo ético. Sem mais demora, para depois termos algum espaço para debate, eu creio que vale a pena salientar, dado o tema desta intervenção, a autonomia do doente e também a autonomia do médico, à luz da bioética e dos valores da bioética, eu creio que vale a pena salientar desde logo que a ética médica sempre foi um dos pilares centrais da medicina. E para quem tivesse alguma reserva sobre isso, a verdade é que esta terrível pandemia que assombrou toda a humanidade veio mostrar várias coisas que seguramente vamos tratar também durante a noite, mas uma delas, e penso que o Brasil não é diferente de Portugal e dos restantes países do planeta, é que os médicos e as médicas mostraram, como sempre, aliás, uma enorme dedicação, uma enorme entrega, um enorme empenho, mesmo com risco para a sua vida, para a sua integridade física, mesmo com risco para a saúde da sua família e amigos, mas a verdade é que os médicos estiveram presentes, nunca disseram que não viraram as costas, e eu creio que esta entrega foi reconhecida à escala global. E a verdade é que nós assistimos em todos os países do mundo a enormes manifestações de reconhecimento, de apreço à profissão médica, em culturas tão diferentes como nas Américas, na Europa, nos países asiáticos. Portanto, eu diria que há aqui um padrão comum de atuação em toda a medicina e em todos os pontos do planeta, e que no fundo se refere não apenas à enorme diferenciação técnico-científica, que é verdade que existe, a nossa profissão é altamente diferenciada, mas não é só isso, é que para além dessa diferenciação técnica há um conjunto de valores e de princípios e de normas que regem a nossa atividade e que são tão antigas como a própria medicina, seguramente pelo menos desde os tempos de Hipócrates de Cos, mas provavelmente até antes disso, antes de Hipócrates, portanto há mais de 2500 anos atrás, que se percebe que a medicina sem ética é outra coisa qualquer, mas não é medicina. E que, portanto, os médicos têm obrigações, têm regras, têm deveres que, por exemplo, na minha faculdade, na Faculdade de Medicina do Porto, são valores e princípios ensinados desde a criação da Régia Escola Médico-Cirúrgica do Porto em 1825 e são do ensino obrigatório desde a criação da Universidade do Porto em 1911, mas mais importante do que o ensino formal destes valores e princípios, que é importante, e eu não estou aqui a negligenciar a sua importância, obviamente que mais importante é o exemplo que os estudantes de medicina, que os jovens médicos encontram na medicina como um todo, nos seus mestres, nos colegas mais velhos, que no fundo são os seus exemplos e as suas referências de atuação. Portanto, eu diria que, como ponto de partida, há uma ética médica que é milenar, que é transversal à humanidade, que se reporta a obrigações muito específicas dos médicos, que são ensinadas academicamente na formação médica, mas mais do que serem ensinadas, são aprendidas no dia-a-dia, no cotidiano,
com o exemplo dos nossos colegas, e é junto desse exemplo que nós formamos a nossa personalidade médica, o nosso caráter, ao longo dos anos, e que faz precisamente com que nos mais diferentes setores da saúde e da medicina, e mais concretamente agora com a pandemia, eles venham à tona e mostrem toda a nobreza da profissão médica. Portanto, este é o ponto de partida, uma profissão com valores, com princípios, transversais à humanidade, com muitos milénios de existência, e que no fundo colocam sempre como primeiro referencial o bem-estar e o superior interesse do doente e dos doentes que se seguem, que será outra questão que poderemos abordar. Portanto, esta dedicação quase absoluta ao doente, repito, mesmo que isso possa importar sacrifício pessoal, sacrifício para a família, risco para a saúde ou integridade física, é a marca d'água, a marca genética da profissão médica, e que naturalmente todos que a ela se dedicam devem saber que isto é parte integrante da profissão. E não tenho total consciência do que se tem passado no Brasil nessa matéria, mas posso dizer que em Portugal e na generalidade dos países europeus não há exemplo de um médico que se tenha recusado a tratar um doente por ser Covid-19. Claro que depois há os critérios éticos e técnicos do tratamento dos doentes, mas não é o risco da infecção em si que fez com que um médico pudesse sequer invocar o direito a esta recusa de tratamento. Porquê? Porque o pilar central da ética médica é precisamente a entrega e a dedicação, e portanto isto é tão basilar como cursarmos medicina e terminar o curso e começar a trabalhar. E eu creio que os jovens estudantes de medicina sabem isto desde o início. Por exemplo, em Portugal, e penso que no Brasil também, em outros países, os próprios estudantes de medicina organizam-se criando as suas normas éticas, os seus princípios éticos, os seus códigos de ética, que no fundo são o embrião daquilo que são os códigos de ética profissional dos médicos mais tarde na sua vida profissional. Portanto, resumindo e concluindo, a profissão médica sempre foi uma profissão bem organizada e estruturada do ponto de vista ético, com normas, com princípios. Em Portugal, os jovens médicos, depois de se graduarem, ainda prestam publicamente o juramento de Hipócrates. Não é um preciosismo, não é um marco meramente simbólico, é muito relevante para a classe médica, pelo menos em Portugal, que os jovens médicos se comprometam publicamente em cumprir e fazer cumprir as normas éticas da profissão, porque é um momento importante, aquele em que o jovem médico deixa de ser um simples graduado e passa a ser um médico com um M grande, digamos assim, e portanto ainda valorizamos muito esse momento do juramento de Hipócrates, onde no fundo os grandes valores da profissão médica são elencados e há este compromisso com a sociedade, consigo próprio, com os colegas, dos valores que devem nortear a profissão médica ao longo de toda a vida de um médico e naturalmente dos seus pares também. E, em bom rigor, isto funcionou sempre assim em toda a humanidade, pelo menos em todos os países, culturas e sociedades onde a medicina está organizada de uma forma razoavelmente científica. Isto sempre funcionou assim, sempre irá funcionar assim, mas devemos acrescentar que, sobretudo no final do século XX, houve algumas importantes transformações na sociedade e na sociedade global que fizeram com que esta ética médica, stricto sensu, aquela que está vertida, por exemplo, em Portugal, no Código Deontológico da Ordem dos Médicos, no Brasil, no Código de Ética Médica, e nos outros países, enfim, códigos de atuação profissional, estes códigos e estes princípios são condição absolutamente necessária para uma ética médica moderna, mas numa perspectiva mais global e de uma ética mais global,
eu diria que faltava qualquer coisa, havia um espaço por preencher, que por muitos motivos a ética médica acabou por não preencher. E, portanto, fica aqui desde já também esta mensagem que temos que ser mais proativos enquanto médicos e, sobretudo, as entidades médicas, no sentido de não deixar vazios nesta matéria, porque os vazios naturalmente acabam por ser ocupados. E a expressão que nós hoje utilizamos correntemente como bioética, no fundo corresponde a um certo vazio que a ética médica, stricto sensu, portanto a ética dos médicos, acabou por deixar um pouco aberta e que foi naturalmente ocupada. E foi ocupada porquê? Esta é a grande questão. É porque é que houve um espaço que a ética médica não conseguiu ocupar cabalmente, na sua totalidade, na sua plenitude, e, portanto, desenvolveram-se fenómenos à escala global de reflexão sobre a ética da vida, porque, no fundo, é o que é a bioética, é a ética da vida. Eu diria que há 2 ou 3 razões, mas uma delas prende-se com a própria evolução da ciência e da tecnologia. Portanto, a evolução científico-tecnológica nos mais diferentes domínios da nossa vida, mas concretamente na área da biomedicina, foram profundamente avassaladores e fica aqui, repito, este desafio para que a ciência e a ciência médica, quando se desenvolve, tem que ser naturalmente acompanhada também da reflexão ética sobre a sua própria evolução. E eu creio que isso, em certa medida, não aconteceu, e daí a emergência deste fenómeno global que nós hoje designamos por bioética. E os exemplos vão, no fundo, rasgam toda a medicina e vão, aliás, para além da própria medicina. Um exemplo que é muito elucidativo. Nós, neste momento, no dia de hoje, estamos com uma enorme discussão aqui em Portugal. Porquê? Porque há uma aplicação digital que se pode colocar no telemóvel, que se designa por Stay Away Covid, uma aplicação onde nós ficamos a saber se há alguém perto que está infectado pelo Covid-19, neste caso pelo coronavírus. E como compreendem, há um enorme debate. Porquê? Porque o governo ontem entendeu que face ao recrudescimento da pandemia, que deveria ser obrigatória a utilização desta aplicação, desta app, nomeadamente em toda a administração pública, portanto incluindo na medicina, nos médicos, nos professores universitários, nas escolas, nas forças armadas, etc. Colocando sérias reservas do ponto de vista ético, da privacidade, da proteção de dados, etc. Portanto, estão a ver como uma enorme evolução, como são todas as tecnologias de informação e de comunicação, como é a inteligência artificial, como é a telesaúde ou é a saúde. Portanto, estas evoluções tecnológicas que até não são estritamente médicas, mas podem trazer enormes benefícios. Por exemplo, o facto de estarmos agora a dialogar com muitos milhares de quilómetros entre nós, mas ao mesmo tempo colocam-se também sérias reservas do ponto de vista ético que se calhar não houve a capacidade ou a rapidez ou a celeridade para pensar oportunamente e adequadamente. E, portanto, hoje, por exemplo, aqui em Portugal, é o grande motivo da disrupção social, é se o governo tem razão ou não tem razão. A Comissão Nacional de Proteção de Dados diz que há uma falha ética ao tornar esta app obrigatória, outros dizem que não, mas, portanto, resumindo e concluindo, houve uma evolução tecnológica avassaladora, mas não houve, ao mesmo tempo, a necessária tranquilidade para pensar bioeticamente sobre se sim ou não esta evolução tecnológica pode ser aplicada, não pode, em condições, deve ser obrigatória, deve ser facultativa, em que condições é que ela se pode desenrolar ou não. E reparem, os desenvolvimentos das novas tecnologias de informação e comunicação na saúde, incluindo a inteligência artificial,
que vai ser um enormíssimo desafio para a sociedade no conjunto e também para a medicina, é algo que não pode passar ao nosso lado, e portanto fica aqui o repto ao Conselho Federal de Medicina e ao Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina que pensem sobre este problema, porque a inteligência artificial, a computação quântica, por exemplo, a robótica, vão conseguir não apenas modificar completamente a nossa sociedade, mas também no âmbito da medicina, nomeadamente em tudo o que tem a ver com proteção de dados, vai ser uma revolução completamente avassaladora e nós não estamos, neste momento, a pensar adequadamente sobre as consequências que essa evolução tecnológica vai trazer para a medicina e para a sociedade. Enfim, isso levava-nos muitíssimo longe, mas há muitos especialistas que dizem, por exemplo, que com a computação quântica e a inteligência artificial, nenhum sistema de informação é verdadeiramente inviolável. Portanto, não há dados pessoais verdadeiramente privados com estes novos sistemas e tecnologias de informação e de comunicação, porque eles serão sempre acedidos e com relativa facilidade. Portanto, este é um exemplo. Podíamos dar outros, por exemplo, também na área da medicina da reprodução, das novas tecnologias da procriação medicamente assistida, um debate que temos tido aqui em Portugal, muito interessante, em toda a Europa, prende-se com vários aspectos destas tecnologias da procriação medicamente assistida, desde questões tão simples ou complexas, como o estatuto do embrião humano in vitro. É um aglomerado de células, é uma pessoa potencial, qual é o dever de proteção? Estão a ver as tecnologias de procriação medicamente assistida que em todo o mundo têm conseguido ultrapassar problemas gravíssimos de infertilidade conjugal que afetam, estima-se pelo menos na Europa, cerca de 10% da população em fase reprodutiva. Portanto, ninguém nega os enormes benefícios que estas tecnologias trazem à humanidade em geral e aos jovens casais em particular, mas a enorme quantidade de problemas éticos e bioéticos que traz vem mostrar precisamente que a reflexão ética e da ética médica tinha que ser mais apurada há 10, 15, 20 anos atrás, porque, por exemplo, somos ainda confrontados hoje com o destino a dar aos embriões humanos, se podem ser utilizados para fins experimentais, por exemplo, para colheitas de células-tronco, se podem ser doados e, portanto, adotados por outro casal para fins procriativos, se podem ser destruídos, se devem ser criopreservados, etc. Portanto, mais exemplos de como a ciência e bem evolui, nomeadamente na medicina da reprodução, mas ao mesmo tempo não conseguimos consolidar uma visão ética sobre os aspectos essenciais da nossa vida e da nossa vida coletiva, e como compreendem, estas não são questões estritamente médicas. A regulação, por exemplo, também da assim chamada barriga de aluguer, tecnicamente designamos por gestação de substituição, também são problemas de enorme complexidade, desde logo questões tão simples ou tão complicadas como determinar no fim da linha quem é a mãe da criança que nasceu. São tudo, penso eu, bons exemplos de como conseguimos evoluir tecnicamente, mas ao mesmo tempo não conseguimos apurar adequadamente a reflexão ética a ponto de criarmos uma consciência coletiva nesta matéria. E, portanto, o pensamento acabou por se desenrolar um pouco à margem da própria medicina, e hoje a bioética é um fenómeno global, é um fenómeno transdisciplinar, multidisciplinar, e temos também que, como médicos, perceber que estes problemas, no fundo, confrontam toda a gente, porque no fim da linha diz respeito à vida humana, às pessoas, à nossa natureza, e é natural que as pessoas se queiram também interrogar sobre esta e outras temáticas. Muitos outros exemplos podíamos dar aqui, e se quiserem podemos aprofundá-los depois no debate. Temos discutido muito também aqui na Europa o problema do melhoramento, o melhoramento genético, o melhoramento cognitivo, o melhoramento farmacológico,
o recurso a brain chips, a biologia sintética, a síntese biomecânica, portanto, todas estas evoluções quase que transhumanísticas, mas que estão na ordem do dia, que estão a ser investigadas nos laboratórios de ponta, quer para fins médicos, quer para fins militares, e não se vê a necessária reflexão ética sobre esta temática. Eu tenho referido muitas vezes, sobretudo em ambiente de aula com estudantes de medicina e noutros contextos, o que é que acontece quando a medicina e a biologia e a genética derem origem à primeira pessoa não humana, no sentido de, através ou da síntese biomecânica ou da biologia sintética, no fundo, conhecer e vir à vida um ser racional e pensante, mas que não pertence à espécie humana. E nós achamos que isto é ciência-ficção, mas não é ciência-ficção. Só para vos dar um exemplo, um relatório de uma agência de informação militar, enfim, não interessa referir qual, apontou que na Rússia estão a conseguir recuperar ou reinventar aquela ideia do Parque Jurássico, mas neste caso para dar vida ao homem de Neandertal, que, como nós sabemos, tem características físicas muito próprias e que podem ter utilização e finalidade militar. Portanto, todas estas tecnologias que a medicina, a biologia e a genética acabam por desenvolver paulatinamente, é pena que não tenhamos esta capacidade de nos mobilizar enquanto médicos, enquanto estruturas médicas, para criar normas e, sobretudo, linhas de orientação para a humanidade sobre o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito, o que é que deve ser feito, o que é que não deve ser feito e aquilo em que temos dúvidas e, nesse caso, por que não propor uma moratória, como já aconteceu em alguns casos, nomeadamente no âmbito da engenharia genética nos seres humanos. Portanto, deixar esta nota de que, por um lado, a ética médica é absolutamente central no nosso desempenho profissional e para os olhos que a sociedade tem em relação a nós, mas, por outro lado, houve evoluções de tal magnitude, dei apenas alguns poucos exemplos, podia dar dezenas deles, de como houve aqui um vazio que não soubemos ocupar oportunamente e, portanto, criaram-se ondas de pensamento, de reflexão à escala global sobre o modo como estas tecnologias podem ser utilizadas, devem ser utilizadas e como é que afetam também, de algum modo, a espécie humana. Mas diria também, e para me cingir ao tema que me propuseram tratar, a questão da autonomia do doente e do médico, eu diria que houve uma outra evolução, que aliás Portugal e Brasil conheceram apenas nas últimas décadas, mas penso que com enorme magnitude, que foi a evolução das sociedades contemporâneas, das sociedades modernas, digamos assim, para democracias plurais e vibrantes, ou seja, espaços coletivos onde dificilmente se aceita a imposição coerciva de uma visão do mundo, ou onde dificilmente se aceita a imposição coerciva de um modelo de bem-estar e de prosperidade, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista coletivo. Portanto, eu diria que, em grande medida, este reforço da autonomia da pessoa, seja da pessoa doente, seja da pessoa do médico, em grande medida decorre deste padrão de sociedade que, repito, os nossos povos conhecem há relativamente poucas décadas, outros há mais tempo, não que isso seja muito relevante, porque não estamos condenados por ter sido há muito ou há pouco tempo, mas, em qualquer caso, dizer que hoje, felizmente, quer em Portugal, quer no Brasil, como diria o professor Tristram Engelhardt Jr., um grande médico, um dos pais fundantes da bioética mundial, infelizmente já falecido, do Texas, e dizia que, apesar de uma cultura muito uniforme, apesar de tradições, apesar da ideologia, apesar da própria ética médica,
nós, em grande medida, encontramos no dia-a-dia, nos mais diferentes patamares da nossa vida, mas também na relação do médico com o doente, encontramos como estranhos morais, moral strangers. Ou seja, Engelhardt Jr., no fundo, dizia que cada um de nós, ou pelo menos eu interpreto assim a visão dele, cada um de nós constrói o seu próprio universo ético, a sua própria personalidade ética, fruto das influências da profissão, da família, da educação, da sociedade, enfim, da religião, para aqueles que perfilharem uma confissão religiosa, etc. E isto não é incompatível. E, portanto, eu também vou acentuar este aspecto. É compatível a existência de uma ética profissional, de uma ética médica, com valores milenares que nós devemos cumprir e fazer cumprir, por um lado, e por outro lado, como cidadãos e cidadãs, construirmos a nossa visão da ética, da sociedade, sobre o que está certo e sobre o que está errado, de acordo com o nosso próprio sistema de valores. Claro que agora podem pensar, bom, mas uma sociedade dessa natureza, onde cada um constrói a sua visão, no fundo ética da sociedade, é uma sociedade onde dificilmente podemos conviver, porque, como costuma dizer o povo, cada cabeça a sua sentença. E a minha resposta é não necessariamente. Porquê? Porque pessoas evoluídas, pensantes, racionais, com educação, com diferenciação, como eu penso que somos todos, e os nossos concidadãos, ou pelo menos a maioria deles, podem chegar a acordos mútuos sobre a vida, a melhor vida que podemos levar a cabo na sociedade. Ou seja, nós podemos, no fundo, criar uma visão bioética de sociedade, não porque ela seja acriticamente imposta, mas porque nós, por consentimento mútuo entre nós todos, acordamos que esse é o caminho comum e, portanto, naturalmente, isto dá ainda mais força às normas éticas que possam emanar desta visão comum de sociedade e de desenvolvimento humano. E duas notas sobre esta perspectiva que alguns acham que remete muito para o relativismo ético. Pessoalmente não perfilho dessa opinião, precisamente pelo argumento que aqui apresentei. É que nós, como seres pensantes e diferenciados, podemos chegar a acordos por consentimento mútuo e, portanto, no fundo, acordarmos sobre quais devem ser as regras éticas da nossa sociedade. Mas, repito, não por imposição acrítica, mas por reflexão partilhada. E dois exemplos que eu aqui queria trazer e que, no fundo, sustentam esta minha aproximação ao fenómeno da bioética global. O primeiro exemplo é o de que os povos que têm esta visão, vamos pôr assim problema, também são aqueles que pontuam melhor no desenvolvimento humano. Portanto, eu diria que funciona, ou seja, esta possibilidade que é dada às pessoas de terem um pensamento crítico autónomo sobre o que está certo e errado, no fundo agrega valor, porque torna-as mais autónomas por um lado, mas mais responsáveis por outro, e portanto, no fundo, depois acaba por se traduzir, e basta olhar para o IDH global, para o Índice de Desenvolvimento Humano, e para os povos mais diferenciados do planeta, e veremos que a generalidade dos povos mais diferenciados tem esta concepção de vida e de vida coletiva. Portanto, isto é um exemplo de que esta perspectiva não é um relativismo absurdo, mas é algo que agrega valor coletivo para um pleno desenvolvimento sustentável da própria humanidade. Outro exemplo de como este modelo, penso eu, que é um modelo superior de convivência humana, é que, por acordo mútuo entre nós todos, podemos depois plasmar esse acordo em convenções e declarações internacionais que acabam depois também por nos obrigar a um determinado caminho. Exemplos:
para não falar já da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU 1948, estritamente na bioética, a Convenção sobre Direitos Humanos e Biomedicina do Conselho da Europa, de 1985, se a memória não me atraiçoa, também conhecida por Convenção de Oviedo, aliás, 95, perdão, e que penso que o Brasil também subscreveu, portanto, de certo modo, também é soft law no Brasil, como em muitos estados por esse mundo fora, e que mostra que os diferentes povos da humanidade podem chegar a acordo entre si sobre determinadas normas éticas na medicina, na biologia e na genética. Outro exemplo, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco, de 2005, corresponde exatamente ao mesmo compromisso ético face à medicina e à evolução da genética e da biologia, agora à escala global, à escala mundial. Portanto, o meu ponto é este: nós podemos aceitar esta visão de um exercício da liberdade ética da pessoa, nomeadamente da liberdade de pensamento, da associação, de termos empreendimentos comuns entre nós próprios e, ao mesmo tempo, levarmos a um desenvolvimento humano mais sustentável, mais próspero e que, no fundo, conduza a sociedade a patamares mais elevados de diferenciação. E é precisamente na esteira desta evolução que surge um princípio ético, que é o princípio do respeito pela autonomia da pessoa, portanto, o tema, no fundo, que me pediram para tratar, que não é um princípio fundante nem tradicional da ética médica, quero salientar este aspecto. Se olharmos para o juramento de Hipócrates, se olharmos para, enfim, a tradição ética da medicina, este princípio não era um dos princípios fundamentais. O fundamental de um médico tradicionalmente é a dedicação ao doente, é a entrega, é o compromisso, mas percebeu-se que, fruto da evolução da ciência, da tecnologia, da democracia dos diferentes países, da tolerância, do respeito, percebeu-se que, desde logo, devíamos poder dar às pessoas, mesmo estando doentes, a possibilidade de fazer escolhas. E, portanto, no fundo, e pessoalmente defendo uma visão moderada do respeito pela autonomia da pessoa. Verão que não sou de todo um fundamentalista na matéria, ou seja, aquilo que me parece, e falo tanto da minha experiência profissional, clínica como médico, como também como professor de ética médica e de bioética, é que a relação médico-doente, sendo uma relação estritamente ética, para além de ser profissional e científica, é uma relação ética, e onde paulatinamente se evoluiu de uma relação muito diferenciada, até paternalista, de acordo com a evolução da própria medicina, para uma relação mais nivelada, pelo menos em algumas circunstâncias, para uma verdadeira aliança terapêutica entre médico e doente, e onde pelo menos alguns doentes, sobretudo mais diferenciados, podem querer fazer determinadas escolhas em matéria de cuidados de saúde e, portanto, também escolhas no plano da decisão médica. Portanto, eu queria deixar este aspecto, eu estou a ter muito cuidado com as palavras, porque não há aqui nenhuma natureza coerciva ou impositiva. A meu ver, seria uma falha grave do ponto de vista da ética médica obrigar doentes a fazer escolhas. O que devemos é, penso eu, dar a oportunidade para, quando for o caso e quando se perceber que determinados doentes se sentem mais confortáveis, primeiro em serem devidamente informados, portanto, o direito à verdade, o direito à informação, o direito ao esclarecimento. Acho que não podemos negar isso a um doente se ele o desejar, claro está, mas por outro lado também o direito a decidir e a fazer escolhas. E, portanto, eu diria que esta é a principal evolução da ética médica no final do século XX e início do século XXI. É um contributo que a bioética traz, aliás, à própria ética médica, no sentido de
conciliar os valores tradicionais da ética médica, da beneficência, da não maleficência, do segredo médico, do respeito pela privacidade, etc., com esta visão que, pelo menos em alguns casos, o doente deve poder, desde que tenha capacidade e competência para isso, deve poder, de algum modo, também ser um parceiro na tomada de decisão. Repito, não há aqui nenhuma natureza compulsória, não há nenhuma obrigatoriedade, há simplesmente a possibilidade que se dá aos doentes de fazerem estas escolhas. Toda a doutrina do consentimento informado e esclarecido, aliás, decorre desta visão, é uma doutrina relativamente recente. No sul da Europa terá qualquer coisa como 20, 25 anos, no norte da Europa talvez tenha um pouco mais, 30, 35 anos, penso que no Brasil não há de ser muito diferente. Portanto, esta ideia de que determinados procedimentos, nomeadamente quando têm um risco elevado, que é adequado eticamente não apenas informar, mas esclarecer o doente e obter o seu consentimento para esse ato médico. Claro que não vamos ser fundamentalistas, não vamos estar com o rigor do consentimento para atos que não têm risco algum, porque pode adotar-se uma perspectiva diferente da autonomia e do consentimento, que é o consentimento implícito e, em alguns casos, o consentimento presumido. Enfim, não sei se teremos muito tempo para abordar essa temática, mas só para dizer que percebe-se que com esta evolução, nomeadamente face a atos cirúrgicos, por exemplo, hoje aqui na Europa é praticamente impossível, é um risco enorme para um médico levar a cabo uma operação cirúrgica sem obter consentimento, que não seja em circunstâncias excepcionais, ou porque não houve tempo, ou porque foi uma emergência, ou porque estava em risco a vida, etc. Mas isso é a excepcionalidade. A regra é, naturalmente, com tempo, obter o consentimento depois de uma devida informação e esclarecimento por parte do doente. Portanto, esta é a regra. Porquê? Porque decorre da assunção precisamente de que a pessoa tem direitos, e um desses direitos é o exercício da sua liberdade pessoal, que se manifesta nomeadamente pela autonomia em matéria de escolhas em saúde. E, portanto, toda a doutrina do consentimento, seja na forma oral, seja na forma escrita, tem esta concatenação de valores e de princípios. Podem dizer-me, demorou algum tempo à profissão médica, à classe médica, aos médicos e médicas perceberem a importância e que não se tratava de uma imposição jurídica, mas de uma evolução da própria ética médica. Este aspecto é absolutamente central, porque por vezes, pelo menos aqui em Portugal, faz-se esta ligação entre autonomia, consentimento e direito. E não quer dizer que essa ligação não exista, mas, em bom rigor, aquilo que acontece é que houve uma evolução da bioética e da própria ética médica nesta matéria, a ponto de reconhecer que, em alguns casos, pelo menos em alguns casos, quando há risco grave e pronunciado para o doente, ele deve poder pronunciar-se sobre se quer ou não quer correr esse risco e quais são as alternativas que tem e aquelas que deseja escolher. Claro que esta é uma visão genérica de princípio, depois há particularidades que podemos discutir no debate, a questão das pessoas com competência diminuída ou capacidade diminuída, o efeito, por exemplo, de fármacos ou de drogas ou do álcool, a questão dos menores de idade ou das crianças, como é que nós decidimos face a crianças que não têm capacidade de consentir, por exemplo. Quais são as regras éticas? Mas todas partem de um princípio que eu queria aqui salientar, que é o princípio fundante da bioética global, da ética social global, que é o respeito pela dignidade da pessoa humana. Portanto, se me perguntarem agora, bom, mas qual é então, nessa visão global de bioética e de sociedade que tem, o valor absolutamente central, eu diria que
é o valor da dignidade da pessoa, da igual dignidade de todas as pessoas, e de todas as consequências que isso encerra em matéria de exercício dos direitos humanos, da não discriminação, etc. Portanto, deixar esta nota de que este princípio da dignidade da pessoa é o princípio de onde todos os outros acabam por emergir, e um deles é precisamente o respeito pela autonomia pessoal, que se traduz precisamente na questão do consentimento informado, livre e esclarecido, seja na forma oral, seja na forma escrita. Tanto na prática clínica, portanto médica, clínica, cirúrgica ou outra, quer também na pesquisa em seres humanos. Claro está que a pesquisa em seres humanos levava-nos muito longe, porque infelizmente há questões éticas, a meu ver, mais pronunciadas até na pesquisa do que na prática clínica, e por razões conceptuais importantes. Depois podemos também debater isso, se bem entenderem, mas de qualquer maneira deixar esta nota de que uma das principais consequências e conclusões dos julgamentos de Nuremberg, portanto, onde foram julgados criminosos de guerra nazis, incluindo muitos médicos, psiquiatras e outros profissionais de saúde, foi precisamente o Código de Nuremberg, onde há dois princípios absolutamente lapidares. O primeiro é o do consentimento informado, nomeadamente na pesquisa. E o segundo, que vale a pena reter, é o de que, mesmo na pesquisa, e na clínica obviamente também, os direitos e interesses dos doentes sobrepõem-se sempre aos interesses da ciência e da evolução, portanto, do conhecimento científico e da pesquisa humana. Portanto, deixar esta nota de que esta foi, porventura, a grande consequência do julgamento e, portanto, também do Código de Nuremberg, que está na base, depois, de toda a doutrina na matéria, a começar pela própria Declaração de Helsinki, que, como sabem, regula hoje a investigação e a pesquisa em seres humanos, uma emanação, aliás, da World Medical Association, da Associação Médica Mundial, que, segundo julgo saber, é presidida, aliás, por um distinto colega nosso, neste caso brasileiro, que eu queria aqui também aproveitar para felicitar. Já não é a primeira vez que a World Medical Association é liderada por um brasileiro, que naturalmente muito nos enche de orgulho. Portanto, dito isto, o consentimento obviamente deve ser atual, não terei muito tempo para aflorar este aspecto, ou seja, e do ponto de vista organizativo, quem tiver interesse podemos debater mais tarde, queria chamar bem a atenção para este aspecto. O consentimento para uma cirurgia que vai realizar-se amanhã deve ser obtido ou hoje, ou amanhã, ou 2 dias antes. Não vejo cobertura ética nem legal para que seja obtido 1 mês ou 2 anos. Enfim, esta é uma discussão que temos aqui em Portugal, nomeadamente no âmbito do sistema público de saúde, mas eu não consigo encontrar justificativa ética nem legal para que o consentimento nesta matéria não seja atual. Portanto, queria salientar aqui este aspecto da atualidade do consentimento como manifestação da própria autonomia da pessoa, naturalmente com exceção daquelas circunstâncias em que o consentimento pode ser diferido no tempo. É o chamado consentimento ou autonomia prospectiva. Portanto, quando não há condições para que precisamente o consentimento seja atual. Ora, quando é que isso acontece? Acontece, nomeadamente, através das diretivas antecipadas de vontade, desde logo, e em primeiro lugar, o testamento vital, que já foi legalizado em muitos países, incluindo em Portugal. No Brasil também já está em fase de legalização e já há uma diretiva do próprio Conselho Federal de Medicina que autoriza e que permite o seu uso por parte dos médicos e que, no fundo, não tendo agora o tempo, nem sendo se calhar a oportunidade ideal para estar a aprofundar
o que é e quais são os limites do testamento vital, mas só para deixar esta nota de que corresponde a um exercício diferido da autonomia da pessoa, e é esta a sua validade ética. É dizer, bom, há circunstâncias, nomeadamente quando é previsível que a intervenção médica possa causar algum dano, aquilo que se designa tecnicamente e doutrinalmente pela distanásia ou pela obstinação terapêutica. Quando isto acontece, pois bem, ou quando há a perspectiva disto acontecer, a sociedade hoje diz que as pessoas podem, atempadamente, emitir uma declaração, portanto, de exercício de consentimento prospectivo ou diferido no tempo, para dizer precisamente que não desejam esse tipo de intervenção. Porquê? Porque, na sua fundada opinião, pode causar mais dano do que benefício, pode ofender o tal princípio que eu referi lá atrás, do respeito pela dignidade da própria pessoa humana. Portanto, para dar agora algum tempo ao debate, muito mais haveria a dizer, tentei ser o mais sintético possível, mas salientar então estes aspectos. Existe uma ética médica tradicional centrada na dedicação e empenho em relação ao doente. Existe uma bioética mais moderna, mais recente, final do século XX, início do século XXI, que precisamente encontra o seu pilar na assunção de que as pessoas, e não é por estarem doentes, não é por estarem mais fracas ou mais vulneráveis, que perdem mais capacidade, digamos assim, e que, portanto, pelo menos algumas pessoas que o desejem podem exercer a sua autonomia, com sentido ético, naturalmente, da responsabilidade pelas escolhas que fazem, e isso traduz-se na doutrina do consentimento informado, muitas vezes na forma escrita, quer por questões éticas, quer por questões legais, e, em alguns casos, o consentimento e a autonomia até podem ser exercidos, não hoje ou amanhã, mas daqui a 1 ano, ou 2 ou 3 ou 4, ou seja, a vontade das pessoas pode prevalecer, mesmo passado alguns anos, se essa vontade for firme, consistente, reiterada, e se houver ferramentas que permitam atestar que essa vontade é realmente a vontade que o doente exprimiu e que continuaria a exprimir nessas mesmas circunstâncias. E, portanto, eu diria, para terminar mesmo, que esta foi, porventura, a grande evolução da ética médica contemporânea. Acompanhei toda esta evolução em Portugal, na Europa e no mundo, e é com enorme satisfação que vejo que hoje os médicos, seja os mais jovens, seja das gerações mais antigas, todos se adequaram a esta realidade, porque perceberam que era precisamente uma evolução civilizacional única e que correspondia em grande medida à marca de água da evolução de uma sociedade livre, plural, aberta, onde as opiniões das pessoas contam e contam também em matérias de cuidados de saúde. E que isto em nada diminui a responsabilidade dos médicos, bem pelo contrário, acentua a importância da sua profissão e a responsabilidade que têm de educar e formar as pessoas para uma cidadania mais responsável, nomeadamente em matéria de cuidados de saúde. Senhor Presidente, se calhar ficava por aqui e naturalmente agora, enfim, terei todo o gosto e até interesse em tentar responder às questões que desejem formular. Muito obrigado pela vossa atenção. Nós agradecemos, professor Rui, como sempre, brilhante. Eu tenho algumas perguntas. Vou começar pelo assunto do momento. Não se fala em outra coisa. Então, a pergunta é de que, no Brasil, nós observamos uma grande discussão quanto à autonomia do médico e do paciente no tratamento precoce do Covid. Então, nós vimos também, ao menos no Brasil, tem outros locais, mas aqui especificamente no nosso meio, que esse tratamento tomou um viés político muito acentuado e, em alguns momentos, prejudicial. Então, como é que o senhor observa isso?
Isso também aconteceu na Europa e, em particular, em Portugal. Obrigado. Muito bem, Senhor Doutor, muito obrigado pela questão, muito complexa, e eu responderia em vários patamares. O primeiro patamar é o de que penso, posso estar equivocado, mas é a percepção que tenho, que esta pandemia mostrou que, apesar do mundo estar organizado em diferentes Estados soberanos, como é Portugal, como é o Brasil, como é os Estados Unidos ou a China, há problemas globais que terão de ser necessariamente resolvidos de forma também global. Hoje é pandemia, amanhã serão as alterações climáticas, o problema das migrações, a política da água, enfim, o que quer que seja. Há problemas que merecem a existência de estruturas supranacionais de governação global que pensem estes problemas. E eu creio que esta pandemia mostrou a falência, em grande medida, não tanto das organizações, mas de uma visão concertada neste sentido. E não estou, naturalmente, a acusar nada nem ninguém. Penso, por exemplo, que a Organização Mundial da Saúde fez o que pôde, dadas as circunstâncias, mas, por exemplo, a Unesco, e eu estou à vontade, de certo modo também integro a Unesco na Cátedra de Bioética, podia ter feito mais em matéria de ciência e de informação, pedagogia e de literacia nesta matéria. Ou seja, eu creio que até mais do que no plano da saúde pública, da saúde coletiva, da saúde global, notou-se aqui alguma falência da ciência global. A ciência global não se conseguiu organizar para conseguir dar resultados, dar evidências científicas devidamente estruturadas, e o resultado disso foi exatamente aquilo que o Sr. Doutor disse. Ou seja, foi como não há uma resposta unificada por parte da ciência, naturalmente há um vazio, e como eu disse lá atrás, os vazios são ocupados muitas vezes pelo poder político de acordo com os seus próprios interesses. Portanto, eu diria que uma lição e ilação que podemos tirar desta pandemia é que em muitas áreas, mas concretamente nesta, porque ninguém tenha dúvidas que esta não será a última pandemia da humanidade, e portanto eu penso que a ciência global tem que ser muito mais articulada, muito mais estruturada, de modo a que haja evidências científicas, aquilo que nós na medicina designamos por medicina baseada em evidências, e desta forma aquilo que os cientistas digam seja, enfim, a verdade, ou pelo menos a verdade científica do momento. Isso penso que não aconteceu, e ao não acontecer, em que é que se traduziu? Traduziu-se que muitas vezes até por parte dos cientistas e dos epidemiologistas e especialistas em saúde pública não havia perspectivas semelhantes. Portanto, se os próprios cientistas e especialistas não têm uma visão unificada da ciência possível naquele momento, nós sabemos que a ciência muda e que os dados hoje são uns, se calhar daqui a 10 anos o que pensamos hoje já não é verdade. Mas era importante uma visão unificada, desde logo para tranquilizar as pessoas em qualquer sociedade e também para que o poder político se sinta mais alavancado para tomar as melhores decisões. Creio que isso não aconteceu, nem no Brasil, nem em parte nenhuma do planeta, claro, com ritmos diferentes, e portanto isso acabou um pouco por minar também a própria autonomia dos doentes e a autonomia dos médicos. Acrescido pelo facto de que a informação hoje corre com uma velocidade crescente por meios não tradicionais de comunicação. Portanto, os traditional media hoje dão origem às novas realidades como as redes sociais, que são fatores propulsores de informação muitas vezes enviesada e distorcida em matéria de saúde, e portanto tudo isto carece de regulação. Foi noticiado hoje em Portugal, não sei se também foi no Brasil, que, por exemplo, o Facebook vai passar a apagar, portanto, a retirar do sistema Facebook todas as informações referentes
à não vacinação. Portanto, aquela corrente que se formou junto de determinados grupos populacionais de que não se devia vacinar as pessoas, muito menos as crianças. O sarampo é um excelente exemplo, em que alguns casais entenderam por informação errada, muitas vezes proveniente de alguns médicos, é preciso salientar este aspecto, criou-se a ideia de que não se devia vacinar as crianças e com isto o que é que aconteceu? Começou a aparecer novamente o sarampo, por exemplo na Europa, que já praticamente não existia, porque naturalmente percebe-se que ou está toda a gente vacinada, ou se não está toda a gente vacinada, começam a surgir uns casos e depois começam a crescer exponencialmente. Portanto, resumindo e concluindo, na ausência de ciência credível, a autonomia dos médicos e a autonomia dos doentes sai fortemente abalada, porque uns e outros não dispõem das ferramentas técnicas necessárias para decidir. E os doentes, por maioria de razão, que sentem-se muitas vezes iludidos pela informação que ouvem, quer da classe política, quer das redes sociais, quer de informação que recolhem na internet ou noutros meios, e, portanto, julgam que estão a exercer a sua autonomia, mas de facto não estão, porque para exercer uma autonomia responsável tem que haver informação adequada. Ora, quando um doente não tem informação adequada, por exemplo, a propósito da vacinação, também não está a exercer a sua autonomia de uma forma adequada. Portanto, eu diria que esse foi um dos dramas desta própria pandemia e foi, de certa forma, uma pena, mas ao menos que aprendamos com os erros, quer a nível nacional, quer a nível global, para que da próxima vez haja uma resposta concertada, haja a geração de medicina baseada em evidências com uma rapidez muito maior, para que os especialistas todos tenham, apesar das divergências de opinião que possam existir, mas que haja visões mais ou menos consensuais sobre qual o melhor curso de atuação, porque, em boa verdade, os doentes também esperam isso. Os doentes também esperam isso. E alguma reação que se vê agora, por exemplo, na Europa, em relação à vacinação, e discute-se muito se a vacinação do Covid-19 deve ser obrigatória ou deve ser facultativa, mas há inquéritos de opinião que dizem que alguns europeus estão contra a vacina. E porquê é que estão contra a vacina? Porque precisamente há informação enviesada, díspara, não fundamentada, que levanta suspeitas e, portanto, se há suspeitas as pessoas vão ter algum receio dessa mesma vacinação, e o mesmo se passa com os fármacos, por exemplo, para o próprio tratamento do Covid-19. Aqui na Europa, enfim, a evidência disponível dos estudos realizados e que a maior parte dos especialistas acaba por corroborar é apenas no que respeita ao remdesivir e à dexametasona. Portanto, todos os outros fármacos ainda ou não provaram o benefício clínico ou estão ainda em fase experimental, mas mesmo assim, mesmo estes, não houve a geração de evidência científica necessária e atempada, de modo a que a população por um lado e os médicos por outro ficassem completamente tranquilos, e portanto isto gerou obviamente muita divergência de opinião, por vezes até colisão entre médicos e doentes, entre diferentes profissionais de saúde, e portanto fica aqui esta nota, porque aqui as entidades médicas têm um papel absolutamente central de gerar evidência para que, naturalmente, médicos e doentes saibam qual é o melhor curso de atuação de acordo com a verdade científica daquele momento, independentemente depois dela poder evoluir. Isso não aconteceu, foi pena, mas enfim, aprendamos com os nossos erros. Obrigado. Temos uma outra pergunta, do Dr. Ricardo Larroy de Oliveira. Ele diz que acredita que a pandemia levantou a discussão sobre os limites dos direitos individuais frente às necessidades coletivas. A autonomia médica é extremamente sensível a esse tema, pois o decreto de emergência nacional foi utilizado para restringir direitos e liberdades dos médicos em prol da coletividade. Qual a opinião do doutor sobre esse assunto? Ora bom,
Eu creio que uma sociedade civilizada e moderna e de vanguarda deve tentar fazer, nós temos uma expressão em Portugal, não sei se existe também no Brasil, que é a quadratura do círculo. Eu sei que não é fácil, mas é evidente que, do ponto de vista ético, em situações de emergência, argumentos utilitaristas, portanto, uma ética teleológica ou consequencialista, é justificável. Deixar esta nota. Existem correntes éticas que justificam que, em algumas circunstâncias de relevante interesse público, nomeadamente em matéria de saúde pública, que, no fundo, os meios justifiquem os fins. Que o interesse coletivo prepondere. Isto tem cobertura ética. Mas, por outro lado, queria salientar que a construção e edificação dos direitos humanos, na generalidade dos países, é, por um lado, uma tarefa inacabada e, por outro lado, demorou muitos anos, às vezes décadas, e noutros ainda está só no início. Ou seja, o meu argumento é este. Construir uma sociedade baseada em torno dos direitos humanos é difícil e demora muito tempo. Destruir demora um instante. E, portanto, temos que encontrar, fazer a tal quadratura do círculo, parece impossível, não é? Tornar um círculo quadrado, mas temos que o tentar fazer, ou seja, ir de encontro ao interesse público, implementar medidas sanitárias de saúde coletiva, mas, por outro lado, sem com isso restringir direitos humanos, nomeadamente aqueles que são mais fundamentais, mais irredutíveis, mais inalienáveis à pessoa humana. E vale a pena esse esforço, porque, repito, é muito fácil acabar, por exemplo, com ou implementar políticas discriminatórias, mas implementar políticas de não discriminação vai demorar outra vez décadas. E, portanto, nós não vamos gostar do país que vamos encontrar a seguir à pandemia se não tivermos esta cautela. Até porque o problema da violação de direitos humanos é que hoje começa por este motivo, mas amanhã alarga-se a um outro qualquer motivo. Portanto, resumindo e concluindo, eu diria que devemos ter a capacidade de implementar medidas de saúde coletiva, respeitando os direitos humanos e a autonomia, quer dos doentes, quer dos médicos. E, portanto, todos nós temos uma responsabilidade partilhada nesta matéria. Por exemplo, respeitar a autonomia e a privacidade dos doentes. Eu pertenço a vários comitês de ética e dei inúmeros pareceres, estou a falar de dezenas de pareceres nos últimos meses sobre os projetos de pesquisa no Covid-19 e, em alguns, verifiquei que havia a tentação da violação de direitos básicos das pessoas e das pessoas doentes. Por exemplo, na Europa, concretamente em Portugal, quando se quer fazer um projeto de pesquisa envolvendo sangue ou produtos biológicos de doentes, por lei, e é um regulamento da Europa, portanto é transversal a todos os países europeus, cria-se um biobanco, um banco de produtos biológicos, que tem que ser regulamentado, que tem que ter normas. Pois eu assisti a projetos de pesquisa, dada a premência e a urgência de tratar o Covid-19, em que estas regras eram ultrapassadas. Eu tive que relembrar, pesquisa sim, de grande qualidade, de grande nível, ninguém põe isso em contrário, mas cumpram-se também com as regras éticas, porque, por exemplo, a criação de um biobanco estipula que o material biológico que lá é depositado é propriedade do doente, não é propriedade nem do médico nem da instituição. Portanto, isto só para dar um exemplo, referindo aos doentes, se fosse aos médicos exatamente a mesma coisa, eu diria que temos que encontrar soluções que respeitem os direitos humanos em geral, os direitos e a autonomia em particular, quer dos doentes, quer dos médicos, porque a alternativa vai ser seguramente pior e vamos arrepender-nos daqui a um ano, 6 meses, quando passar a pandemia,
porque vamos ver que aquilo que demorou muito tempo a conquistar foi derrubado em meia dúzia de meses e podia não ter sido. Esta é uma mensagem que eu queria aqui salientar, podia não ter sido. É como a utilização das novas tecnologias de rastreio de casos, etc. Muito bem, todas têm a sua razão de ser, mas temos que respeitar valores como a autonomia, a privacidade, a intimidade das pessoas, porque esses são os grandes marcos da civilização atual e, naturalmente, a autonomia dos médicos é, obviamente, também um marco absolutamente central. Os médicos não podem recusar-se a tratar doentes, nós sabemos isso, é um princípio sagrado da ética médica, mas outra coisa diferente é o modo como exercem e conduzem a sua profissão, que deve ser óbvia e naturalmente respeitada. Obrigado. Temos uma pergunta da doutora Karen Chemes, esposa sua, doutoranda, e esposa do seu representante da Cátedra de Bioética, o Armando da Câmpora, nosso conselheiro, que está nos assistindo. Ela comenta sobre a idade não ser critério único na escolha de vaga ou disponibilidade de tratamento do Covid, a não discriminação de qualquer forma. Muito bem. Essa discussão continua nos países europeus? Sim. Esse é outro exemplo que vem exatamente na esteira daquilo que eu acabei de dizer. Ou seja, para além do respeito pela liberdade, pela autonomia, pela privacidade das pessoas, outro marco absolutamente decisivo de uma sociedade moderna e civilizada é o da não discriminação. Isto é, a assunção de que, do ponto de vista ético e bioético, a pessoa humana é idêntica na sua essencialidade, a pertença à espécie, à pessoalidade humana é característica decisiva, é uma lei quase tudo ou nada, e, portanto, tudo o resto é relevante para a pessoa, mas é irrelevante na óptica dos direitos humanos. E, portanto, não interessa, por exemplo, no acesso ao tratamento do Covid-19, não interessa se é homem ou se é mulher, ou qual é a etnia, ou qual é o nível de riqueza que a pessoa tem, ou o local de residência, ou, obviamente, também a idade. Porquê? Por uma razão muito simples que se prende com o que eu disse há uns minutos atrás. Afirmar políticas e práticas de não discriminação demora décadas. Por exemplo, felizmente na Europa não temos problemas sérios com o racismo, como existe nos Estados Unidos da América. Porquê? Porque há muitas décadas a esta parte fomos construindo esta ideia de que a cor da pele não é decisiva no que respeita ao reconhecimento da dignidade intrínseca da pessoa. Ora, imaginemos se agora com o Covid-19, com esta crise pandémica global na Europa ou noutros países quaisquer, se passava a considerar a etnia ou a cor da pele como relevante. Íamos estar depois, novamente, não sei quantas décadas para conseguir ultrapassar novamente este fenómeno. Portanto, o problema da discriminação é exatamente esse, é que primeiro, demora muito tempo a construirmos uma sociedade que não discrimina. Segundo, quando começamos a discriminar por um fator, começamos rapidamente a discriminar por outro fator. Se começamos hoje a discriminar por causa da idade, amanhã vem porque é uma pessoa com deficiência, depois vem porque é homem ou mulher e depois por outro motivo qualquer. Portanto, só há uma solução, é dizer toda a pessoa humana tem o mesmo valor, tem a mesma dignidade intrínseca, logo não pode ser injustamente, é uma questão de justiça e de equidade, não ser discriminada em razão de uma característica arbitrária, como é, neste caso concreto, a idade. Portanto, resumindo e concluindo, o que temos é que, naturalmente, encontrar um racional do ponto de vista médico que permita resolver estes problemas e dotar o sistema de saúde dos meios para que estas escolhas não tenham muitas vezes que ser feitas.
penso que na Europa conseguimos. Houve ali, em abril, sobretudo em Espanha e Itália, alguns momentos de tensão em que houve uma escassez de oferta de suporte ventilatório, portanto de respiração assistida, de ventiladores, de oxigenoterapia, mas foi muito momentânea, e depois o sistema conseguiu se adaptar, mas com base nestes pressupostos, de que a priori não é para uma pessoa ter 80 anos que não deve ingressar numa UTI, numa unidade de cuidados ou tratamento intensivo, ou de medicina intensiva, ou 85, ou 75, são tudo limites arbitrários e que ferem de morte o princípio fundante, que é a igual dignidade das pessoas. Portanto, temos que encontrar soluções, mas que não separem a sociedade em classes de pessoas, porque isso é um retrocesso que depois, para evoluir, vai voltar a demorar muito tempo, se calhar até décadas, e por isso eu dizia lá atrás, vamos encontrar depois um país do qual não nos vamos orgulhar se cairmos hoje desse erro. Portanto, mais vale que coletivamente nos organizemos para que isso não aconteça. O que é que nós fizemos em Portugal no início da pandemia? Felizmente nunca tivemos em ruptura do sistema, nunca tivemos nem perto disso, mas apesar disso o Governo encomendou, e entretanto já foi fornecido, um lote de ventiladores para ventilação assistida muito numeroso, e portanto hoje o sistema está muito mais apetrechado do que estava há 6 meses atrás, ainda que, repito, não haja nenhuma perspectiva de que ele entrasse em ruptura. Mas porquê? Precisamente porque não queremos discriminar ninguém, porque, repito, hoje é pela idade, amanhã é por outro fator qualquer, e isso é precisamente aquilo que separa os países mais civilizados, a meu ver, pelo menos, dos menos civilizados. Muito obrigado, doutora Karen. Eu vou manter a promessa de que lhe deixarei ir dormir. Mais uma última pergunta. E temos mais algumas notas, inclusive, que deixaremos para outra oportunidade. Mais uma forma de desfecho. Qual seria, a sua opinião, uma estratégia que pensaria ser mais adequada para trazer, recuperar a postura ética naquela mescla de tradicional e de vanguarda no nosso meio médico? Ora bom, essa é uma pergunta muito interessante. Pessoalmente tenho-me batido nos últimos 25 anos para isso mesmo, ou seja, para que num futuro breve a ética médica e a bioética sejam um todo indivisível. E para que isso aconteça, eu diria que são precisas várias coisas. A primeira, naturalmente, é que a medicina contemporânea e os profissionais, porque a medicina, no fundo, o que é, por um lado, o somatório de todos os médicos, por outro lado, a congregação dos seus valores e dos seus princípios. Portanto, eu diria que um primeiro passo seria a medicina, com M grande, perceber que os seus valores éticos tradicionais são mais importantes do que nunca, que estão bem vivos, que foram, aliás, plenamente reconhecidos em todo o mundo agora durante a pandemia do Covid-19, mas que, por outro lado, é preciso evoluir. Portanto, o primeiro desafio é à medicina e aos médicos e às entidades médicas para que percebam que a ética tradicional é um pilar absolutamente indestrutível, mas que hoje não é suficiente e que tem que ser a própria medicina a liderar este debate. E aqui temos todos que fazer um esforço coletivo. Porquê? Porque, como eu disse no início da minha preleção, não há vazios. Ou seja, se há um vazio, é ocupado por outros atores sociais. Seja o poder político, seja pessoas da área do direito, pessoas da área da antropologia ou da filosofia, ou de outras áreas da saúde.
Portanto, uma segunda nota seria a medicina e os médicos perceberem que, com humildade, temos que ter aqui uma humildade muito grande de perceber que a ética médica hoje já não é estritamente dos médicos, não é um capítulo médico, não é uma componente estritamente da medicina, mas que hoje é de toda a sociedade e a uma escala global. E que, portanto, aquilo que nós temos a fazer é, de algum modo, começar a liderar o debate bioético global por várias razões. Primeiro, porque eu creio que é um destino que não podemos fugir. Mas segundo, porque os médicos e as médicas são quem está melhor preparado do ponto de vista técnico para levar a cabo o debate sobre a bioética contemporânea. Eu tenho muito respeito por outros profissionais, privo muito, por exemplo, com juristas na área do biodireito, mas percebe-se, para falar técnicas de procriação assistida, ou da eutanásia, ou do testamento vital, ou da transplantação de órgãos, ou de outra área qualquer controversa da bioética contemporânea, quem é que está melhor preparado para levar a cabo este debate? Com certeza que são os médicos e as médicas. Portanto, eu diria que temos que sair do nosso espaço de conforto. Eu sei que todos os médicos têm uma vida muito intensa, uma vida clínica, académica, mas têm que encontrar espaço na sua vida, quer na sua vida pessoal, quer na sua vida coletiva, junto dos conselhos regionais, da Associação Médica, etc., para pensar bioeticamente estes problemas, porque se não o fizerem, alguém o vai fazer. Que não restem dúvidas que o debate será feito por alguém. Eu dou 2 exemplos aqui em Portugal. Um que está neste momento a decorrer, o exemplo da eutanásia. A eutanásia está neste momento em debate na Assembleia da República, que é o órgão legislador, a despenalização da eutanásia. Já foi, aliás, aprovada na generalidade. Portanto, tudo leva a crer que Portugal, até ao final deste ano, princípio de 2021, terá uma lei que despenaliza a eutanásia. Portanto, a morte medicamente assistida. Ora bem, foi uma pena que a medicina chegou tarde em Portugal a este debate e permitiu que quem liderasse este debate, quem o levasse à sociedade, que o levasse à Assembleia da República para votação, fossem outros atores, políticos, juristas, pessoas ligadas à religião, etc. E os médicos chegaram tarde e agora, pronto, estão a contribuir para o debate, mas já numa posição em que não conseguem fazer ver a sua vontade. Exemplifico. Os projetos de lei que estão neste momento a legalizar em Portugal, todos prevêem que sejam os médicos a administrar a eutanásia. Na audição parlamentar, há umas semanas atrás, em que me convidaram para pronunciar, eu não me referi sobre se era a favor ou contra a eutanásia, essa é uma decisão da sociedade, mas defendi que se fosse legalizada, preferia que não fosse um médico a administrar a eutanásia. Que fosse ou outro profissional de saúde ou até alguém exterior ao setor da saúde. Por exemplo, o modelo suíço. Porquê? Porque entendo que a administração da eutanásia, portanto, um médico tirar direta e ativamente a vida de uma pessoa, utilizando um fármaco, porque é disto que se trata, que dificilmente entra na minha percepção de ato médico e de ética médica e de moralidade interna da medicina. Mas nós já vamos atrasados e esta posição até colheu na Assembleia da República, mas já faça propostas de lei onde eram os médicos que administravam a eutanásia. Portanto, isto é um exemplo, podia dar outros, a suspensão criogénica de pessoas, por exemplo, em que eu também sugeri à Ordem dos Médicos, que é o equivalente ao Conselho Federal de Medicina aqui em Portugal, que propusesse à Assembleia da República uma moratória sobre a suspensão criogénica, portanto, a criogenia de pessoas como nós, mas a verdade é que esse passo ainda não se deu. Ou seja, o que é que acontece? Já há portugueses em Portugal que estabeleceram contratos de criopreservação, neste caso pós-mortem, com multinacionais americanas e russas, e não há nenhuma regulamentação
de ética médica na matéria. E eu não consigo entender porquê, porque a verdade é que eu próprio já tenho alguns escritos na matéria e já sugeri não apenas que a Ordem dos Médicos criasse guidelines, linhas de orientação, mas que até, enquanto o assunto não estava bem debatido, que houvesse uma moratória, nomeadamente para os médicos não participarem nisso, enfim, até este assunto estar devidamente aprofundado. Portanto, resumindo e concluindo, eu diria que a medicina tem que tomar consciência que o debate bioético está a acontecer na sociedade global, não é em Portugal nem no Brasil, é no mundo todo, e que tem necessariamente que se mobilizar para ser um parceiro muito mais ativo nesta discussão do que tem sido até agora. E não se pode refugiar na ética médica tradicional, por muito, muito importante que seja, porque depois há todos os fenómenos de bioética global, como agora a pandemia veio a trazer a lume, e se a medicina não se mobiliza nesse sentido, dificilmente vai ocupar o espaço que pelo menos eu gostaria que tivesse na discussão bioética mais alargada da humanidade. Obrigado, professor. Muito obrigado a todos, mas em especial a sua disponibilidade. Eu é que agradeço. Belíssima palestra. Teríamos mais perguntas. Procuramos aproveitar as perguntas da nossa audiência e não perguntas pessoais, mas muito feliz em vê-lo, muito feliz em ter essa plateia a prestigiar o nosso 13º Fórum, que começou anteontem com palestras de conselheiros federais, Donizete, Alexandre, e da Viviane, que é a secretária-geral da Comissão Nacional de Residência Médica, por onde estamos passando com problemas desde a modificação ou a mudança, a tentativa de mudança do MEC para o Ministério da Saúde, como a relação dos nossos residentes nesse momento de pandemia. E hoje conseguimos encerrar com a palestra de alto nível, a quem eu agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, foi um enorme prazer e espero que corra tudo bem com a pandemia no Brasil e também aqui em Portugal, naturalmente. Esse é o nosso desejo. Muito obrigado. Muito obrigado, Léo. Grande abraço. Com licença. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Continuando por aqui, eu só gostaria de agradecer em especial, não só a todos vocês que foram o motivo do sucesso desse nosso evento, a diretoria, que sempre apoia o que a comissão de eventos se predispõe a fazer. Agradeço em nome desta comissão e, em especial, atenção. Eu não vou citar por ordem alfabética, e sem correr o risco de esquecê-los, mas a Iolete, a Francinete e a Caroline e o Rodrigo Socal pelo brilhante trabalho em fazer com que essa nossa mídia, que é uma experiência para todos, apesar do Conselho já estar fazendo julgamentos, reuniões técnicas, reuniões de câmaras, nós conseguimos funcionar a contento e, neste momento, além de agradecer aos que eu já citei, eu passo a palavra ao nosso presidente para o encerramento e para uma homenagem que ele pensa em fazer. Muito obrigado a todos, boa noite. Muito obrigado, Anastácio. Eu acho que o Dr. Rui já se retirou da sala, mas eu gostaria aqui de agradecê-lo novamente, deixar essa mensagem para ele. Ele se disponibilizou de muito bom grado para conversar com a gente. Lá é tarde da noite, então a gente entende essa dificuldade. Quase meia-noite. E o Dr. Rui não poderia ter terminado a apresentação dele, a fala dele, de forma melhor. Ele terminou valorizando a importância do médico, tanto na pesquisa, no desenvolvimento de conhecimento, na discussão ética. Então, ele valorizou o médico na sociedade. E é justamente isso que o Conselho Regional de Santa Catarina quer. O Conselho justamente escolheu essa semana para o seu 13º Fórum de Ética Médica, porque é a semana do Dia do Médico. Então, domingo, no dia 18, será o Dia do Médico. Então, a gente escolheu justamente essa semana para poder valorizar, para poder homenagear o médico.
E dessa forma, eu gostaria aqui de apresentar em primeira mão para todos vocês as nossas peças publicitárias em homenagem ao Dia do Médico. Nesse ano, por causa da pandemia, por causa dessa série de homenagens que os médicos receberam, a gente resolveu encarar de forma um pouquinho diferente, resolveu falar o orgulho que a gente sente dos médicos que escolheram Santa Catarina para trabalhar. Então, essas peças publicitárias vão estar disponíveis em todos os nossos canais de comunicação a partir de amanhã, no nosso site, nas redes sociais, e até para peças para ser mandado por WhatsApp para os seus colegas. Então, eu gostaria de compartilhar minha tela e gostaria de apresentar para vocês. Serão 3 artes para ser compartilhadas. A primeira é essa daqui, que o Conselho tem orgulho dos médicos que trabalham em Santa Catarina. A segunda é essa daqui. E a terceira é essa daqui. E para finalizar, a equipe de design de eventos do Conselho também elaborou um vídeo. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir a música de fundo, mas eu vou tentar aumentar o meu volume aqui. E eu vou passar esse videozinho bem curtinho. Então, essas peças, a partir de amanhã, vão ser publicadas nos nossos canais de comunicação. Apresentando isso, eu gostaria de encerrar, gostaria de agradecer imensamente a participação de todos os palestrantes, de todos que deram aula, de todos os conselheiros, de todos os participantes, que, como eu falei na abertura, a gente entende. Todos nós estamos tendo aula todos os dias das nossas especialidades, então ter aula durante 3 dias, terça, quarta e quinta, é cansativo. A gente tentou fazer um programa o mais enxuto possível. Eu gostaria de agradecer novamente a equipe de comunicação do Conselho e gostaria de agradecer principalmente o doutor Anastácio Cotizias, que, além de ser o idealizador desse fórum, de todos os fóruns, ele ainda liderou a organização desse 13º Fórum. Então, dessa forma, eu agradeço a todos pela participação, muito obrigado, desejo boa noite e um ótimo Dia do Médico para todos no domingo. Muito boa noite a todos.